Shalom, shalom, Baruchim Rabin, Lekulan, Haverim, Verhaverot. Olá, a paz, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Estudos em Bíblia Hebraica e Judaísmo. Amigos, neste vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre uma questão bem interessante que aparece constantemente nas redes sociais, aí no YouTube, no Facebook, que é a questão sobre o nome de Jesus. Se deveríamos mencionar Jesus ou deveríamos mencionar Yehoshua unicamente ou sua forma abreviada Yeshua, ok? E muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Bom, amigos, basicamente as pessoas que argumentam que não se podem pronunciar Jesus, elas dizem o seguinte: esse nome Jesus, ele foi inserido na Vulgata Latina por Jerônimo, tá? Então esse é um nome romano, tá? Inserido na Vulgata Latina por Jerônimo, que significa Deus cavalo, entre uma dos seus significados que eles apontam, e também tem a ver com Zeus ou com Júpiter. Mais constantemente eles falam a respeito do seu contato com Júpiter por causa do J e etc. Então essa seria uma forma de se blasfemar o nome do Salvador. Entretanto, queridos, esse tipo de argumentação ela falha em vários pontos. Primeiro, geralmente as pessoas que apresentam este argumento, e na verdade eu nunca conversei com uma pessoa que apresenta esse tipo de argumento que conhecesse hebraico. Geralmente as pessoas que argumentam sobre isso, elas não conhecem hebraico, elas não conhecem grego, tá? E elas até apresentam uma grande dificuldade com a própria língua portuguesa. Então, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Inclusive, algumas pessoas pronunciam, até vi um vídeo esses dias onde a pessoa pronunciava Yahushua. Amigos, não existe Yahushua. Isso é simplesmente impossível de acordo com a vocalização massorética, ok? Isso é impossível. Bom, então, Tiago, como então entender essa questão de Jesus, né? Queridos, primeiramente eu gostaria de demonstrar um texto da Bíblia hebraica para vocês, que é o texto aí que vocês vão acompanhar comigo, por exemplo, de Êxodo 17, verso 10. Então você vai ver e você vê a forma aí grifada de amarela, Yehoshua. Esse daí é o nome, Yehoshua, que é Josué em hebraico. E também mais tarde Jesus, né, vai ser chamado aí. E você tem no próprio verso 13 de novo Yehoshua, ok? Se eu pegar aqui, por exemplo, para mostrar para vocês, vocês vão ter aqui, por exemplo, no Targum Pseudo-Jonathan, que é a foto que vocês veem aí, aparece também Yehoshua. O Targum Pseudo-Jonathan é uma tradução bem livre, talvez pode até se encaixar numa paráfrase, uma vez que ela coloca até mesmo interpretações judaicas entre a sua tradução, mas o que nos importa falar agora é que aqui no Targum Pseudo-Jonathan, por exemplo, o mesmo verso que vocês acabaram de ver em Josué, ele é vertido como Yehoshua. No verso 13, também. Por exemplo, nós também poderíamos dar uma olhada aqui, deixa eu pegar aqui rapidamente, nós acabamos de olhar o Targum Pseudo-Jonathan, nós poderíamos dar uma olhada no Targum de Onkelos. Deixe-me pegar aqui. Aqui, Targum de Onkelos. E no Targum de Onkelos você vai ver aí a mesma coisa, tá? Aí aparece Yehoshua, né? Conforme eu deixei grifado aí de amarelinho para vocês. E se vocês olharem aí no verso 13 também vai aparecer Yehoshua no Targum de Onkelos. Os Targums são traduções aramaicas que começaram a ser feitas logo pelo século 3 século 4 e século 3 antes da Era Comum, antes de Cristo. Então, no Targum Pseudo-Jonathan e no Targum Onkelos também, essas traduções aramaicas, se usa Yehoshua, ok? Bom, vamos avançar. Uma tradução que foi feita por sábios judeus no terceiro século
antes de Cristo, no terceiro século antes da Era Comum, é a tradução conhecida como Septuaginta ou tradução dos 70. E veja que esses sábios judeus, 300 anos antes de Jesus nascer, eles traduziram da seguinte forma: Iesus, você acompanha aí na tela o verso 10, eu deixei grifadinho de amarelo para você, Iesus. Se você olhar o verso 13, eu também deixei grifado de amarelo, aparece Iesus, ok? Então perceba que esse Iesus aqui, em grego, ele foi traduzido por sábios judeus 300 anos antes de Jesus nascer. Como que uma pessoa me diz que Jerônimo e os romanos mais tarde pegaram este nome para agora profanar o nome do Salvador, né? Iesus é a transliteração. E diga-se de passagem, quando nós falamos, as pessoas argumentam assim, mas nome próprio não se traduz. Espera lá, nós precisamos ver algumas coisas. Nós estamos falando de tradução ou de transliteração? E segundo, a partir de que momento histórico? Porque, por exemplo, é bem comum, se você pegar há um tempo atrás, se falava Tiago, que nós falamos aqui em português, fala James em inglês. Então, nós temos que tomar um cuidado com isso, tá certo? Cuidar com os anacronismos, os argumentos anacrônicos, ok? E o que acontece? O Iesus é uma transliteração do nome hebraico, ok? Então, esse argumento, mas por que, por exemplo, por que não ficou então Yeshua? Porque, por exemplo, a letra Shin do hebraico, a letra Shin, ela é geralmente vertida para o grego, e ela é vertida para o grego como o sigma. O sigma é o S, então em vez de ficar Yeshua, ficou Iesus. Mas o nome Iesus no grego, ele é uma transliteração de Yeshua, ok? Ele é uma transliteração de Yeshua. Então essa história de que Jesus é uma profanação e que Jerônimo mais tarde, e aí vem todo aquele argumento de Jesus, J, e na verdade quando nós pegamos o nome, como você acompanha aí na tela, o nome Iesus e a sua transliteração para o latim, você percebe aí na transliteração que você acompanha na tela, que ela é uma transliteração que está de acordo com as regras de transliteração, ok? Isso daqui não é nem questão de tradução, isso daqui é questão de transliteração, ok? Então, aquele nome Yehoshua, que é Josué, também Yeshua, que é Jesus, ele é simplesmente Yeshua é uma transliteração do nome Yeshua de Iesus também. Ok? Assim como Iesus é uma transliteração de Yeshua. Transliterar, queridos, é quando você pega, para ficar mais claro, é quando você pega uma letra em determinada língua e você põe uma letra que tem o mesmo som ou o mais aproximado equivalente em outra língua. Então, por exemplo, quando a gente translitera a letra Iod do hebraico, a gente translitera pelo Y. Quando a gente translitera o Mem do hebraico, nós transliteramos pelo M em língua portuguesa. Só que algumas letras elas não têm equivalente exato. Então, por exemplo, Yeshua, você tem a letra Shin, né, que você tem esse SH. Yeshua, né, a letra Shin, quando você translitera para o grego, você não tem um equivalente exato. Então, o que se fez? Você colocou o sigma no lado, então ficou Iesus, ok? Na transliteração. Não tem nada além disso. E como eu já disse, essa transliteração Iesus, né? Ela apareceu já na Vulgata Latina 300 anos antes de Cristo nascer. Segundo ponto, se você pega essa citação, eu estou colocando a citação aí do livro do falecido erudito judeu David Flusser,
né, Derifans foi um grande erudito, um dos maiores pesquisadores sobre a vida de Jesus, um erudito judeu que nunca creu em Jesus como Messias, mas ele foi um grande pesquisador da área, conhecia muito bem a história, as raízes históricas do contexto ali de Jesus, as raízes históricas de Jesus, e ele mesmo vai dizer que esse nome era um nome bastante comum na Palestina da época de Jesus, ok? E o historiador Flávio Joséfo, nessa citação que você também acompanha na tela, Flávio Joséfo também diz que esse nome era um nome bastante comum naquela época. Então, a pessoa dizer que isso é uma invenção de Jerônimo, isso é uma invenção dos romanos, para profanar o nome de Jesus, queridos, é desconhecimento de hebraico, desconhecimento de grego, desconhecimento de aramaico, desconhecimento histórico, tá certo? Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Até a próxima.